Olá, Rafael. Boa noite. Eu me chamo Juan Hernandes, tenho 32 anos e sou da cidade de Vila Hermosa, no estado de Tabasco, no México. E antes de contar este relato, primeiro eu preciso contar uma lenda que roda uma floresta próximo à cidade de Ocosingo, também no México. Esse primeiro relato, por ser uma lenda muito famosa, existe ele aqui no YouTube, principalmente em canais como Elite Oculta, Além da Imaginação e Assombrados. E talvez até alguns de vocês já ouviram tal história. Mas quem já ouviu, escute até o final, pois logo em seguida vem o fato que se passou comigo. E entendam que é preciso eu falar sobre a lenda, para aqueles que ainda não ouviram falar tenham um melhor entendimento do relato a seguir. Então, bora para o relato. Essa lenda também é algo antigo, que também está há muito tempo na minha cidade e outras cidades aqui da região. Está como uma lenda urbana, e que aconteceu de verdade, e não é uma invenção, mas eu vou resumir. Essa lenda foi passada de geração em geração, de pai para filho, pelos habitantes da região, e também aconteceu no século XIX. Nesse vilarejo morava um senhor e sua família. A sua família era pobre e sem recursos, como a maioria do povo daquela região, e viviam basicamente da terra. Eles tinham um sítio onde havia uma plantação de legumes e também alguns animais como galinhas, vacas e cabras. E segundo conta a lenda, eles tinham uma vida tranquila e feliz, embora sem luxo. Mas tudo começou a mudar quando uma certa noite, todos do vilarejo viram cruzar o céu uma luz muito forte, a qual aparentou cair nas matas de uma floresta próxima. Todos se assustaram quando viram aquela luz rasgar o céu em alta velocidade e aparentemente cair em um local nas imediações. As pessoas se reuniram e resolveram procurar na mata o que poderia ter caído ali. E no dia seguinte, vários homens se reuniram, incluindo o Sr. Gonzales, e foram na direção de onde aparentou que aquela estranha luz houvesse caído, que era uma floresta próxima. No entanto, de nada adiantou, pois mesmo vasculhando uma grande área, nada descobriram de anormal, sendo que voltaram para o vilarejo em seguida, onde contaram para os outros que não havia nada lá na floresta. Ficando então o povo mais tranquilo com a notícia, mas ao mesmo tempo curioso sobre o que poderia ter sido aquela estranha luz. Até que um certo dia, conforme contaram as pessoas envolvidas, um sitiante que morava nas imediações saiu para procurar um novilho que havia se desgarrado do resto do rebanho, e ele não havia voltado para casa. A família do sitiante, então preocupada, pediu ajuda aos vizinhos para procurar por ele, pois já havia anoitecido e ele não havia retornado. E perante o pedido de ajuda, alguns vizinhos se reuniram e saíram com seus lampiões e tochas em busca do amigo desaparecido. Porém, tiveram uma triste surpresa. Encontraram o sitiante caído na mata, morto e de uma forma bem estranha. O seu corpo estava rasgado do pescoço até a cintura e não havia nenhum órgão interno. Era como se algo ou alguém o tivesse assassinado, aberto o corpo e retirado todos os seus órgãos de uma forma misteriosa. Então, foi chamada a força policial da cidade mais próxima, a qual fez uma varredura no local e algumas investigações,
mas não se chegaram a nenhuma conclusão, pois com os precários recursos da época, eles nem chegaram a identificar o tipo de arma ou objeto que havia matado o tal homem. Algumas semanas depois desse intrigante fato, outro morador desapareceu misteriosamente, o qual disse que iria até uma cachoeira que existia nas imediações. Também não retornou para casa até o anoitecer. E da mesma forma como foi feito antes, mas com mais medo e cautela, um grupo saiu para as buscas. E a uma certa distância, após a cachoeira, foi encontrado também o corpo do morador morto, e dessa vez todo estraçalhado, como se tivesse uma fera o atacando, e como antes, também não haviam órgãos internos em seu corpo. Este fato gerou um pânico geral no vilarejo, pois já era a segunda pessoa a morrer de forma brutal e misteriosa na região, coisa que nunca aconteceu antes. E novamente foi chamada a força policial, a qual, da mesma forma que antes, fez uma investigação, interrogatórios, mas nada resolveu, dizendo que talvez fosse algum animal selvagem que tivesse matado o morador e devorado os seus órgãos internos. Passado mais uma semana, foi a vez de um jovem desaparecer da mesma forma. O seu corpo também foi encontrado nas margens do rio, mas decapitado, o tórax rasgado e sem órgãos internos. O pânico que já existia no local, a partir desse novo assassinato, virou histeria geral, e todos clamaram por justiça e pela solução do problema. No vilarejo, havia uma senhora meio cigana e meio vidente, a qual disse que aquilo não era obra dos homens e nem de animais, e que sim, era algo que as pessoas não conheciam. Até que um dia, o senhor Gonzales resolveu criar um grupo de homens para caçar o animal, ou o que quer que fosse, o responsável pelas mortes. Então, um grupo com 5 homens resolveu sair para fazer uma varredura na mata. Naquela noite, o senhor Gonzales, ele não pôde ir à caçada, pois havia torcido o pé em um buraco quando capinava o roçado perto de casa. Então, apenas aqueles 5 homens partiram para tal caçada. Eles também pediram para a senhora, que era vidente, os acompanhar, imaginando que com ela no grupo pudesse haver mais proteção, devido ao seu dom de clarevidência. E para acompanhar a senhora, a sua neta também resolveu ir junto para ampará-la, caso fosse necessário. Então, na manhã do outro dia, partiram os 5 homens, as 2 mulheres e todos os homens armados com revólveres e rifles. A senhora, que era vidente, e sua neta, foram em busca daquilo que seria o responsável por todos aqueles ataques. E segundo se conta, eles andaram por quase o dia todo vasculhando a floresta em busca de pistas, até que encontraram estranhas pegadas que, segundo disseram, não era de homem e também não eram de animais conhecidos. E mesmo assustados, eles seguiram procurando. E passados alguns quilômetros desse último local, todos pararam em uma clareira para descansar e comer um lanche que haviam levado. Estavam todos exaustos e quase desistindo da busca, pois achavam que nada encontrariam. E segundo uma das sobreviventes contou, foi neste momento que ouviram um ruído na mata, como se fosse algo se aproximando. Todos ficaram assustados, e os homens prepararam as suas armas, não sabendo o que poderia ser. E foi quando algo começou a correr em volta deles, em círculo pela mata e em alta velocidade. Todos viram as folhas das árvores
e plantas se mexendo, e o barulho de algo se movendo rapidamente, rodeando todos, mas ninguém via o que era. Até que em um determinado instante surgiu da mata, em alta velocidade, uma criatura alta, com corpo coberto de escamas, de cor acinzentada, com muitos dentes enormes, garras afiadas em suas mãos e com olhos avermelhados. A criatura pulou e desceu junto aos homens do grupo, girou rapidamente de uma forma muito rápida e foi matando um a um dos homens do grupo. E todos os 5 foram exterminados de forma brutal, tendo seus corpos rasgados, dilacerados e 2 decapitados. Após o extermínio geral dos homens, a criatura soltou um urro e se dirigiu para as 2 mulheres que estavam caídas no chão em estado de choque. E quando elas pensaram que seria o fim, se espantaram quando a criatura as olhou como se examinando da cabeça aos pés, parando e em seguida se afastando em alta velocidade, mata adentro e desaparecendo. E depois daquele massacre, a polícia enviou alguma guarnição completa ao vilarejo. A floresta foi vasculhada por toda a região, mas nada foi encontrado. Passadas mais ou menos 2 semanas do acontecido, mais um morador foi encontrado morto da mesma forma. Um mês depois desse último caso, um casal estava se deslocando em uma estrada para a cidade de Ocosingo, quando foi atacado pela criatura. A mulher disse que em um certo ponto, quando a floresta em volta era mais densa, a criatura surgiu e saltou sobre a carroça e arremessou seu marido no chão, pulando sobre ele e lhe rasgando o corpo com as suas garras. E em seguida, do mesmo modo que antes, a criatura se aproximou da mulher, a examinou de cima até embaixo e nada fez com ela, se afastando dali em alta velocidade mata adentro. E depois desse último assassinato, nada mais aconteceu, mas também nada foi encontrado e o mistério continua não solucionado. Bem, agora vamos para a parte sobrenatural que aconteceu comigo nessa mesma floresta. Como já disse, essa lenda é bem famosa aqui na região. Então, certa vez, os meus amigos de faculdade e eu alugamos um lugar em um lago nessa floresta, apenas para um fim de semana para nos divertir, beber e investigar tal lenda. Queríamos fazer uma matéria tipo A Bruxa de Blair. Estávamos todos em nossos 20 e poucos anos, e era para ser apenas tudo por diversão. Na maioria das vezes era bem isso. E na sexta-feira à noite e no sábado de manhã, nós nos divertíamos nas águas e apenas fazendo coisas divertidas e estúpidas. Bem, naturalmente, quando a tarde de sábado chegou, estávamos todos tão mortos de cansados que decidimos que seria uma noite sem beber. Talvez um pouco de maconha para relaxar. Acendemos aquele cigarro e ficamos falando da lenda da criatura que matava os homens naquela floresta. Porém, não levamos nada muito a sério, pois antes de nós, outras pessoas e equipes de reportagens adentraram a floresta para buscar evidências de tais lendas, porém, nada foi encontrado. Então, por volta de 21 horas, cerca de 4 de nós estavam dentro da cabana e 2 do lado de fora. A cabana era grande, de 2 andares, e era cercada pela floresta, e depois, descendo pela floresta, você via o lago. No dia que chegamos em Ocosingo, moradores locais nos advertiram sobre vibrações estranhas emanadas da floresta, e talvez fosse a criatura, ou talvez fosse os fantasmas dos homens mortos.
Aquilo parecia muito a bruxa de Blair, mas olhando de modo racional, eu presumi que eram os caipiras irritados porque éramos um bando de universitários querendo nos divertir. E quando chegamos na cabana, o lugar parecia estar abandonado há décadas. E aquilo foi muito estranho. De qualquer forma, 3 dos meus amigos estavam na varanda dos fundos do andar de cima, e o meu outro amigo e eu estávamos lá embaixo conversando sobre essa cabana velha perto da floresta. Mas de qualquer forma, foi apenas uma noite muito agradável. O meu amigo e eu estávamos nos perdendo na conversa e, de repente, uma sensação estranha nos envolveu. Como um forte arrepio que veio da floresta atrás de nós. E foi tão forte que nós dois ficamos em alerta. Mas em seguida, um canto alto veio abruptamente da floresta. Não tenho ideia de quão longe estava, por causa do eco entre as árvores, mas eu tenho certeza que as vozes vinham de dentro da floresta. Parecia um culto cantado, e todas as vozes eram masculinas. Quero dizer, as vozes eram barulhentas, sinistras, perfeitamente sincronizadas em uma língua desconhecida. Acho que ficamos congelados por cerca de 20 segundos. E eu não sei como explicar um sentimento que veio com aquele coral diabólico. E eram vozes bem malignas. Eu estava tremendo quando chegamos ao segundo andar e encontramos o resto da turma também apavorados. Então, saímos correndo para a varanda com os outros 3 amigos, e um deles era o meu irmão. No momento em que chegamos lá, o canto havia desaparecido e segundos depois ele recomeçou. Então, todos nós estávamos lá fora, olhando para a floresta, ouvindo esse cântico que às vezes soa longe e depois soava relativamente perto. Todas as vozes masculinas na língua mais estranha que eu nem sei o que era. Parecia uma estranha igreja satânica. Então, seguindo o canto, avistamos um clarão vindo do céu como se fosse uma bola de fogo. Porém, aquilo foi muito rápido e logo se chocou no meio da floresta. E 5 segundos após o impacto, nós ouvimos um estrondo alto daquele enorme objeto de metal em chamas batendo no chão. E então veio a pior parte. Saindo de dentro da floresta e vindo na direção da cabana, caminhava um homem alto com um manto negro cobrindo todo o seu corpo. Esse homem estava gemendo, como se estivesse gemendo de muita dor. E todo o meu cabelo estava para cima, e aquela foi a minha experiência mais bizarra de todas. O meu irmão e eu estávamos olhando um para o outro, com uma mistura de pânico e horror. E quando aquele homem notou que estávamos ali na varanda, o observando, ele abriu um rosnado para nós, como fazem os gatos quando querem brigar. Então, ele voltou correndo para dentro da floresta. Eu falei: "Ah, meu Deus, agora ele vai avisar os outros." Rapidamente trancamos todas as portas e janelas, e então o cântico voltou, que eventualmente logo se extinguiu. Eu estava tão assustado com isso que eu queria chamar a polícia. Um amigo me disse para não ligar para a polícia, pois aquilo eram os caras bêbados só brincando de nos pregar uma peça. Mas como explicar o objeto flamejante caindo do céu? E de jeito nenhum isso vinha de caras bêbados. O coral estava perfeitamente em sincronia, e então o estrondo e o homem estranho que apareceu logo em seguida gemendo de dor. A floresta era tão grande que aquele coral
poderia estar em qualquer lugar. E definitivamente não estava em nossa proximidade, mas estava perto o suficiente para ouvir tudo isso perfeitamente. Apagamos as luzes e trancamos tudo, e cerca de meia hora depois, os cânticos já haviam parados, mas nenhum de nós conseguiu dormir. E por volta de 2 da madrugada, várias pedras começaram a serem arremessadas na nossa cabana, e ficamos em total silêncio, e nenhum de nós teve coragem de olhar lá fora. E pouco depois, aquilo tudo parou e o sol logo nasceu. Arrumamos as nossas coisas bem rápido, e não consigo explicar o alívio de sair de lá na manhã seguinte. Mesmo agora, isso me dá a pior sensação. E nunca esquecerei aquele momento. Eu só posso imaginar que era alguma coisa relacionada com a lenda que contei no início do relato. Mas o que será que tem naquela floresta de Ococino? Eu é que não quero descobrir. Boa noite.